Quando o mundo acabou, ninguém percebeu de imediato. O céu, ele continuava azul, os pássaros ainda cantavam e as pessoas ainda fingiam que havia um amanhã. Mas a questão aqui é que o amanhã ele nunca veio, apenas o silêncio e o som arrastado da morte aprendendo a andar. Aqui temos Lee Everett, um ex-professor universitário. Ele está sentado no banco de trás de uma viatura da polícia. As mãos estão algemadas, o olhar vazio, e a cidade de Atlanta vai ficando para trás, e com ela qualquer chance de recomeço. O policial fala sobre culpa, sobre segundas chances, mas Lee não responde. Talvez porque ele saiba que não existe redenção para quem já perdeu tudo. Ou talvez porque, no fundo, ele sente que algo terrível está prestes a acontecer. Atención, atención. Este es un mensaje oficial de O la tempo vai Secretaría de la passando e a Defensa estrada Nacional. parece infinita. E então vem um impacto. Um corpo atravessa o caminho, o carro perde o controle, o som de metal se retorcendo e o mundo de Lee desaba junto com o carro, capotando até o silêncio absoluto. Quando ele acorda, ele tá bem confuso e ferido. O policial tá morto. Ou pelo menos deveria estar. Aqui tudo acontece muito rápido, a primeira morte do jogo é difícil de entender. O Lee luta, tropeça, foge, o sangue gruda nas mãos, o medo se torna real e o que antes era um acidente vira o primeiro dia do fim do mundo. O Lee, ele sozinho, ferido, ele encontra uma casa com a porta aberta. Ele vê brinquedos pelo chão, rastros de uma família feliz que tenha morado ali. Eis então que ele escuta um barulho vindo de um walkie-talkie abandonado. E ali temos uma voz infantil do outro lado. Ela é Clementine, e o jogo já te pega desprevenido logo de cara, porque um dos personagens mais importantes vai ser só uma criança. Ela tá escondida na casa sem os pais, observando o mundo desmoronar pela janela. A voz dela é frágil, mas existe algo ali, esperança. E em contraponto, nós temos o Lee, que estava sendo preso, um homem condenado por seu passado. Agora encontra uma razão para continuar. E naquele instante, entre o caos e a inocência, nasce o vínculo mais poderoso dessa história. Esse jogo de The Walking Dead não é apenas um jogo sobre zumbis, é sobre o que resta da humanidade quando tudo morre. Sobre um homem que tenta ser bom no mundo onde já não reconhece o que é o bem. A partir de agora, o inferno começou, e Lee Everett está prestes a caminhar por ele, com uma criança ao lado e o fardo que o mundo inteiro não seria capaz de carregar. Dito isso, eu queria pedir para você se preparar para uma das histórias mais absurdas que você vai conhecer. E só para variar, esse vídeo vai ficar um pouco longo, então eu queria pedir para você se ajeitar, pegar uma pipoquinha, um suquinho, e por fim, seja muito bem-vindo à primeira temporada de The Walking Dead. Mas antes de começar o vídeo, eu tenho um anúncio muito grande para fazer para vocês. Agora a gente tem um canal somente para os mangás de terror. Só que o grande anúncio não é só isso. Simplesmente o quadro Radioativo, que antes era exclusivo para Seja Membro, vai estar disponível lá no canal de mangá assim que a gente bater 10 mil inscritos. Os vídeos lá vão acontecer às quintas-feiras. Então na próxima quinta-feira já tem vídeo novo lá, beleza? Não perde tempo, meu mano. Clica no link da descrição, pede para um amigo se inscrever também e bora ver as coisas mais bizarras que esse mundo tem a oferecer. Já é? Tamo junto, galerinha, e bom vídeo. Quando Lee Everett e Clementine se encontram pela primeira vez, parece que o mundo pausou por um segundo. Clementine tá completamente assustada, mas mantém uma calma que não combina com a sua idade. Lee, por sua vez, tenta confortá-la, prometendo que vai protegê-la, mas no fundo, ele mesmo não acredita muito nisso. With me. Okay. Lee, Yeah. you're not bad, right? Essa pergunta que Clementine faz vai ecoar pelo resto da história. Aqui nesse início, por mais que não seja um jogo de survival horror da vida, ele já começa bem frenético, porque logo em seguida um andarilho invade o quintal. O Lee luta com um martelo, o sangue espirra no chão e Clementine o ajuda, entregando a arma na hora certa. A partir desse instante, os dois estão ligados. O mundo lá fora é perigoso demais para enfrentar sozinho. Eles decidem sair juntos e procurar abrigo, e é assim que eles encontram Sean Green e Chad, dois sobreviventes tentando ajudar quem podem. Eles oferecem uma carona até a fazenda do pai de Sean. A
fazenda parece um refúgio, um lugar onde o apocalipse ainda não chegou completamente. Mas a paz, irmão, aqui é The Walking Dead, ela nunca dura. Ali Lee vai conhecer uma galera. Primeiro ele conhece Kenny, um pescador com um filho pequeno, Duck e a esposa Katja. Família simples tentando manter a esperança. E entre eles e o Lee, nasce uma aliança frágil, mas importante. Já o pai de Sean, o dono da fazenda, fica desconfiado porque percebe que o Lee esconde alguma coisa. Ele faz perguntas sobre o passado, sobre o crime. O Lee vive desviando. O peso da verdade é mais perigoso que os mortos, talvez. Mas a tragédia vem rápido. Os mortos atacam a fazenda. Sean é pego e morre diante deles. O pai de Sean, ele culpa o Lee e eles são forçados a sair. O primeiro abrigo vira ruína, como tudo nesse novo mundo. Depois de perderem tudo de novo, eles seguem viagem com Kenny e sua família até Macon, cidade natal de Lee. Mas lá, o caos é absoluto. Novamente, parece que não existe refúgio nesse mundo. Ruínas, corpos, gritos, eles acabam se refugiando em uma farmácia, onde encontram um grupo de sobreviventes. Entre eles nós temos Lily, que é filha de um ex-militar, Carly, que é uma repórter corajosa, Doug, um técnico tímido, e outros rostos que ainda acreditam em civilização. Ali entre prateleiras e portas barricadas nasce o primeiro grupo, mas também o primeiro conflito. Cada um quer sobreviver à sua maneira, e Lee, mesmo sem querer, se torna uma espécie de líder. Enquanto o mundo desaba lá fora, o Lee a todo momento tenta manter Clementine a salvo, ensinando a ela que ainda existem pessoas boas. Mas cada decisão pesa, salvar Carly ou Doug, dizer a verdade sobre o passado ou esconder quem ele foi. And Lee, I better take that axe in case I run into any of them on the way to my truck. Here you go. Guys, that door's not locked anymore. Shit! You three, get on it! I'll get back as fast as I can. Stay away from the windows. O que eu gosto muito desse jogo de The Walking Dead é que na época não existia exatamente muitos jogos como esse, por exemplo. Então, ele não é sobre monstros, sobre você correr e fugir. Ele é sobre escolhas e sobre como às vezes o ser humano pode ser o maior perigo de todos. Yeah? What if my parents come home and I'm not there? They'll, track us down. Depois de Clementine Don't worry. perguntar se Lee achava que os pais estavam vivos, ele acaba hesitando, olha nos olhos dela e mente. Porque em um mundo como esse, às vezes, a mentira é o último gesto de amor possível. 3 meses se passaram desde que Lee e Clementine se esconderam naquela farmácia. E o mundo só piorou. Olha só, que novidade, né? O grupo agora vive em um acampamento improvisado, tentando sobreviver com um pouco que resta. A comida acabou, a esperança também vem acabando, as brigas viraram rotina. Kenny quer partir com a família, Lily tenta manter o controle, e Lee, mais uma vez, fica no meio de tudo. A tensão aumenta quando Mark, um novo sobrevivente do grupo, retorna da caçada com Lee e Kenny. Eles encontram 2 rapazes presos numa armadilha de urso. Um deles é um professor, o outro, o seu aluno. E ali, um dilema cruel se forma. A corrente está presa na perna do garoto. Os mortos estão vindo e não tem muito tempo. Lee tem que decidir, cortar a perna dele para salvá-lo ou deixá-lo morrer. O jogo não dá tempo de pensar exatamente. O som do machado cortando a carne e o osso ecoa na floresta. Mesmo que o garoto sobreviva por pouco tempo, aquele som fica. E de volta pro acampamento, o clima ali tá cada vez mais tenso. Larry desconfia de Lee. Lily está à beira de um colapso. E a fome transforma todos em inimigos. E é exatamente nesse caos que 2 estranhos aparecem. Andy e Danny, oferecendo comida e abrigo em uma fazenda próxima. Eles falam de segurança, eletricidade, gado e promessas de uma vida nova. O Lee já aprendeu a desconfiar de quem sorri demais. A fazenda parece perfeita, pasto verde, cercas elétricas, comida e a sensação de normalidade. Clementine até sorri de novo, mas há algo errado, algo quieto demais talvez. A cerca elétrica tá desligada quando eles chegam. Quando lhe pergunta por quê, Danny desconversa. O pai de Sean, o Herschel, o dono daquela fazenda que a gente foi de início, uma vez disse pro Lee que nada de bom começa com um segredo. E aqui temos muitos dele. Ao cair da noite, o grupo começa a relaxar. Katja e Duck brincam, Mark ajuda a consertar a cerca e Clementine conhece Brenda, a mãe dos John. Uma mulher extremamente doce e carinhosa, até demais. Mas logo novamente, tudo desaba. He knows we're out here. Bandidos começam a atacar o grupo e os John ajudam a repelir, mas quando o perigo passa, ele começa a juntar as peças. Os bandidos falam sobre carne roubada, Mark some misteriosamente e o celeiro da fazenda tá trancado. Lee força a entrada e o que ele descobre muda tudo.
O Mark tá ali dentro, ou pelo menos o que sobrou dele. Sem pernas, ferido, ainda respirando. Os John estavam alimentando o grupo com carne humana. O jantar que Brenda preparava era Mark. A Clementine quase comeu antes que o Lee pudesse perceber e gritar. A cozinha vira um campo de guerra. Brenda tenta se justificar dizendo que é sobrevivência. Danny ataca com taser. Andy persegue Clementine e Katya. E Lee, em um dos momentos mais brutais do jogo, precisa lutar até o fim. Até ver o sangue dos John se misturar à lama. Kenny e Lily se dividem, ambos mudados por dentro. Quando deixam a fazenda, não há vitória, simplesmente reina o silêncio. Clementine, no banco de trás do carro, encara Lee e pergunta: por que eles fizeram aqui? Did you have to kill those men? I'm sorry you had to see that, but I only did it to protect us. Because they tried to hurt us? Yes. Okay. O Lee, ele não sabe responder. Talvez porque a fome muda as pessoas, ou talvez porque elas sempre foram assim, na verdade. A fazenda que antes parecia um paraíso, agora virou um cemitério, e o grupo tá cada vez menor. Mas o pior ainda tá por vir. No porta-malas de um carro que encontram na estrada, há comida, enlatados, doce e esperança novamente. Mas ninguém sabe de quem é. E Lee, de novo, precisa escolher: roubar ou respeitar. Clementine observa, porque nesse novo mundo, cada escolha é uma cicatriz, e ela aprende com todas elas. Depois do horror na fazenda dos John, o grupo tenta seguir em frente, mas nada volta a ser como antes. A fome, a culpa, a desconfiança corroem cada um deles, como se a verdadeira infecção não estivesse lá fora, mas sim dentro de cada um. Eles voltam para um antigo motel, agora um abrigo frágil entre o caos. Mas a paz dura pouco. O combustível e os suprimentos estão acabando, e Kenny insiste que é hora de ir embora. Ela quer colocar a família na estrada e nunca mais olhar para trás. Lily, cada vez mais paranoica, acredita que há um ladrão entre eles. E no meio dessa guerra fria, tá o Lee novamente. Ele tenta manter o grupo unido e Clementine segura, mesmo quando o mundo parece querer arrancar isso dele. Um dia, enquanto investigam uma loja abandonada, Duck e Clementine descobrem algo no alto de um prédio. Um sino que ecoa pela cidade. E pouco depois, os mortos aparecem, como se estivessem sendo chamados. É o primeiro indício de que alguém está observando o grupo. De volta ao motel, a tensão chega ao limite. Suprimentos continuam sumindo e Lily perde o controle. Ela confronta o grupo inteiro, pistola na mão, acusando Ben, o garoto que Lee salvou na floresta. Mas antes que a discussão termine, um tiro ecoa. A bala acerta Curly, ou Doug, dependendo das escolhas do jogador. E sendo bem sincero aqui, também a gente entra numa parte que não é muito legal dos jogos da Telltale, porque suas escolhas nem sempre fazem tanta diferença assim quanto parece, porque independente de quem morre aqui, logo em seguida o outro vai morrer. Confia em mim, normalmente é assim. Mas voltando, mais uma vez, o grupo se parte. Kenny arranca o carro, deixando Lily pra trás. E o silêncio entre Lee e Clementine é pesado demais. A menina olha pela janela e pela primeira vez parece entender o que é viver num mundo sem justiça. Durante a viagem, Clementine revela um segredo. Ela tem um walkie-talkie que ainda funciona, e alguém tá falando com ela. Uma voz masculina, calma, quase paternal. Lee tenta esconder o medo, mas por dentro, ele sabe que aquilo provavelmente não é um amigo. Quando o carro quebra, eles encontram algo improvável. Um trem abandonado. Kenny decide que esse é um novo plano. Um trem, uma estrada sem fim, e talvez um novo começo. Mas o passado, ele não larga fácil. Enquanto exploram os vagões, Lee encontra Chuck, um andarilho velho, de barba desgrenhada e olhar cansado. Um homem que sobreviveu sozinho, tocando violão e bebendo pra esquecer. Ele se junta ao grupo e é ele quem diz a Lee a verdade que ele não queria ouvir. Ela precisa aprender a se defender. O mundo não vai esperar. A viagem parece tranquila, até que Duck começa a tossir sangue. A mordida estava escondida. Katya tenta negar, mas o destino é cruel. Em uma das cenas mais devastadoras do jogo, o trem para em meio ao nada. Kenny, destruído, chora ajoelhado enquanto segura o filho. E logo depois vem um novo disparo. Katya tira a própria vida. Sozinho, Kenny segura o corpo de Duck e sussurra algo que ninguém mais ouve. Lee observa de longe, em silêncio. Clementine também. E o mais cruel é que o mundo continua girando, meio que indiferente a tudo isso que acabou de acontecer.
Dias depois, o grupo chega em uma cidade chamada Savannah, a cidade onde Clementine acredita que seus pais estão. É o último fio de esperança dela. Mas antes mesmo de descerem do trem, eles percebem que há algo errado. Obviamente, de novo, né? Nas ruas, há sinos tocando novamente, mortos se movendo em bando, e alguém lá do alto de um prédio os observa. A voz no walkie-talkie volta dizendo: Clementine, estou te esperando. Nesse momento, o Lee ele olha pra menina e entende que tudo o que aconteceu até agora provavelmente foi só o começo. Por mais que Savannah seja a cidade onde Clementine acredita que os pais estão, meio que esse símbolo de esperança, ela acaba sendo uma cidade morta. As ruas estão cobertas de corpos e os sinos que tocam nas torres não anunciam fé, eles anunciam o fim da vida. Lee, Kenny, Ben e a pequena Clementine seguem pelos becos tentando entender o que está por trás dos sinos. O grupo acredita que é o tal homem misterioso do rádio, aquele que conversa com Clementine pelas noites, prometendo segurança, prometendo reencontros. Mas tudo que encontram ali é silêncio e ruína. I'll get the door. O grupo chega a um abrigo improvisado numa casa antiga. Lá, decidem montar uma base por um tempo, tentando encontrar comida e entender o que aconteceu com a cidade. É quando descobrem o maior pesadelo de Savannah. Ali existe um grupo que usa os sinos para atrair os zumbis e manter o resto da cidade livre para eles. Enquanto exploram o lugar, Ben, o garoto nervoso e inseguro, confessa algo que muda tudo. Ele foi responsável por entregar suprimentos aos bandidos que atacaram o motel. Por culpa dele, Katya e Doug morreram. Por culpa dele, o grupo quase foi destruído. Kenny quase mata ele ali mesmo, e Lee precisa intervir. Nesse momento, algo quebra dentro daquele grupo. A confiança desaparece. Durante uma patrulha, Lee encontra uma porta escondida na casa. Um alçapão que leva aos esgotos de Savannah. E lá embaixo, no breu úmido e fétido, ele encontra algo inesperado. Um grupo de sobreviventes que vive isolado do mundo. Entre eles está Vernon, um ex-médico, e Molly, uma jovem ágil, sarcástica e misteriosa que sobrevive sozinha na cidade. Molly ajuda Lee a escapar dos esgotos e a voltar para Clementine, mas Vernon observa a relação dos dois com um olhar preocupado. Quando ele fala sobre Clementine, Vernon o questiona. Você é mesmo o melhor para ela? A pergunta parece simples, mas fica martelando na cabeça dele até o fim. De volta à superfície, Clementine mostra algo que ela encontrou, um barco escondido no porto. Ela novamente acreditava que aquilo poderia ser a salvação deles, mas quando o grupo vai ver, percebem que a maré levou a esperança. O barco está danificado e, para piorar, todos os combustíveis da cidade foram saqueados. O desespero toma conta. Kenny, bêbado e sem rumo, diz que talvez o mar não tenha mais nada para oferecer. Ben tenta se redimir, mas só causa mais problemas e Clementine, cada vez mais distante, começa a se perder na própria esperança. Can't wait for you to get to Savannah, Clementine. I got your parents right here, and you be sure to find me, whether Lee wants you to or not. Now, what I need... O Lee tenta tomar o aparelho dela, mas é tarde demais. Quando ele acorda no dia seguinte, Clementine sumiu. Ele corre pelas ruas alagadas de Savannah, gritando o nome dela, até que, ao se apoiar numa grade enferrujada, ele sente uma dor aguda e vê o sangue escorrendo. O Lee foi mordido. Mesmo assim, ele não para. Ele encontra Vernon no abrigo e exige ajuda, mas o velho o encara com um olhar vazio. Ela não tá aqui, diz ele. Lee, Kenny, Ben e Omid, ferido mas vivo, se juntam mais uma vez. Eles sabem o que precisam fazer: encontrar Clementine, custe o que custar. No caminho, Ben acaba caindo de uma passarela e fica preso. Ele pede pra Lee deixá-lo ali mesmo, diz que merece morrer. Mas, dependendo da escolha do jogador, Lee pode salvá-lo ou realmente deixá-lo pra trás. De qualquer forma, a sensação é a mesma. Ninguém vai sair dali ileso, independente das suas escolhas. Quando o grupo finalmente volta à casa, ela tá vazia, os móveis revirados e, no walkie-talkie, uma voz fria, calma e familiar. There's an ocean of dead between you and me and her, and if I can thank God for anything anymore, it's that. Lee olha para o sangue seco na própria mão. Não tem mais volta. Agora ele vai até o fim, mesmo que seja o último passo que ele vai dar. A chuva continua caindo sobre Savannah, e a cidade engole os sons de um homem que perdeu tudo, menos o amor que sente por uma garotinha.
A verdade aqui é que Lee Everett está morrendo. O sangue seca no ferimento da mordida, e cada passo parece arrancar um pedaço do que ele ainda era. Mas nesse momento não tem tempo para se lamentar. Clementine está desaparecida. Ele e o grupo partem pelas ruas destruídas de Savannah. Lee tenta esconder a mordida, mas o suor, a palidez e o olhar distante já denunciam tudo. O fim tá próximo. No caminho, o grupo encontra os esgotos de volta, e lá dentro a verdade vem à tona. Vernon e o seu grupo roubaram o barco, deixando todos para trás. A última esperança de fuga se foi, mas Lee não se importa com o barco. O único destino dele agora é encontrar Clementine. Enquanto atravessam os destroços da cidade, os mortos os cercam por todos os lados. Kenny e Lee lutam lado a lado como nos velhos tempos, mas a tensão tá no ar. Ben, se ainda estiver vivo na história, sofre um destino trágico. Ele é ferido e fica preso, implorando para ser deixado. Kenny se recusa a abandoná-lo. Os dois desaparecem no meio da horda, e o que se ouve é só o eco distante dos tiros e o silêncio que vem depois. O Lee ainda assim segue em frente com Omid e Krista, mas o corpo não aguenta mais. As pernas falham, a visão escurece, ele desmaia. Quando desperta, ele tá num quarto pequeno, algemado a um radiador. Do outro lado, temos o homem do rádio, o sequestrador de Clementine. Ele não grita, não ameaça, fala com calma, como se acreditasse que tá fazendo certo. Conta que perdeu a esposa e o filho, não por mordidas, mas por culpa própria. E culpa o Lee pelo mesmo motivo, por destruir tudo ao redor tentando sobreviver. Clementine tá ali, assustada, observando em silêncio. E Lee precisa decidir, dialogar com um homem ou tentar lutar. De um jeito ou de outro, o homem morre e Lee, exausto, mal consegue respirar. Clementine o ajuda a se soltar. Eles tentam sair do prédio, mas lá fora, centenas de zumbis tomaram as ruas. O Lee, mesmo cambaleando, ele tem uma ideia: cobrir os dois com sangue de corpos para se camuflar, assim como aconteceu na série também. Eles andam no meio dos mortos tentando não fazer barulho, com um cheiro de podridão grudado na pele. Até que Clementine vê os pais dela, os corpos sem vida, de mãos dadas, apodrecendo na calçada. Ela desaba. Lee tenta alcançá-la, mas o corpo já não obedece mais. Ele cai de joelhos, pálido, mal e suando. Clementine o leva até um pequeno abrigo, uma loja abandonada, e lá, o homem que a ensinou a sobreviver enfrenta o seu último teste. Ele explica que foi mordido e que mais cedo ou mais tarde ele vai partir, mas antes pede a ela que fuja, que viva e que nunca perca a humanidade. Ele a ensina a usar a arma, a trancar a porta, a manter-se em silêncio quando o mundo gritar. E então vem a escolha mais cruel do jogo. A gente pode escolher deixar ele ali ou atirar. Atirando, a gente teria a certeza de que ele não se transformaria num zumbi, mas atirar nele também não seria uma tarefa fácil. Então a gente tem essas duas opções. Se a gente escolhe não atirar, se a gente escolhe ir embora, depois de um tempo, a gente vê ele sumir entre os mortos. Porém, se a gente atira, o som ecoa pelo vazio e tudo se apaga. Clementine segue sozinha, o rosto coberto de lágrimas, a arma nas mãos pequenas. O mundo inteiro caiu e ela é só uma pequena criança. Mas quando o sol nasce sobre Savannah, há algo diferente no olhar. Uma força que Lee deixou ali, mesmo entre as lágrimas e o sangue. E na última cena, Clementine caminha pelo campo até ver duas silhuetas à distância. O futuro é incerto, mas ela ainda tá viva. E isso é tudo o que o Lee queria. No fim, The Walking Dead nunca foi sobre os zumbis em si, mas sim sobre os vivos tentando encontrar um motivo para seguir em frente. É sobre esperança. E Lee Everett foi um homem que aprendeu isso tarde demais. Ele começou como um criminoso, um homem algemado, condenado, com sangue nas mãos e culpa nos olhos. Mas quando o mundo acabou, ele encontrou uma razão para continuar respirando. Essa razão era Clementine, aquela garotinha sozinha, escondida numa casa vazia, mudou o destino de um assassino. E de alguma forma, ele mudou dela também. Cada escolha, cada morte, cada passo que ele deu nesse inferno foi para que ela tivesse uma chance, para que ela visse o sol nascer de novo, mesmo que ele nunca fosse vê-lo ao lado dela. Ele cometeu inúmeros erros, ele mentiu, ele tirou a vida de outras pessoas, chorou, mas no fim, tudo se resumiu a uma coisa: ensiná-la a sobreviver, sem perder a humanidade, sem perder o coração. Essa é a ironia cruel de The Walking Dead. Os zumbis não são os monstros. O medo, o egoísmo, a desesperança, a maldade humana é realmente o que atormenta a vida da galera aqui. O Lee pode não ter sobrevivido no apocalipse, mas a sua humanidade, essa sobreviveu em Clementine. Dali em diante, cada decisão dela carrega um pouco dele. Cada olhar, cada palavra, cada vez que ela escolhe perdoar ou tirar a vida de alguém, é o Lee falando
falando através dela. The Walking Dead não fala simplesmente sobre as coisas que a gente perdeu no mundo, e sim sobre encontrar o que vale a pena viver. Por isso que a partida de Lee, ela é tão dramática, tão triste, tão emblemática. Um homem quebrado e condenado ensinou a todos nós uma última lição. Mesmo em um mundo podre, cheio de crueldade, ainda é possível morrer sendo um humano. Por fim, galerinha, eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aqui, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram. Segue a conta também do editor que vai estar aqui na descrição. Não esquece de se inscrever lá no canal de mangá, irmão. Tô te falando, você tá perdendo tempo se você ainda não se inscreveu, valeu? Deixa um comentário falando o que você achou. Amo muito vocês, galera, espero que vocês tenham gostado mesmo. Um beijo e lembre-se, sejam gentis. E o resto, mano? Ah, mano, o resto é que se foda.